pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre os tecidos musculares, que tem como principal característica a capacidade de contração e terá como resultado a locomoção e outros tipos de movimento, como por exemplo a contração dos órgãos do tubo digestório e do coração. As células dos tecidos musculares podem ser chamadas de fibras musculares ou miócitos. São alongadas, possuem tecido conjuntivo associado e são caracterizadas por grande quantidade de actina e miosina em seu citoplasma. O tecido muscular pode ser classificado em três categorias: tecido muscular liso, estriado cardíaco, estriado esquelético, cada um deles possuindo características próprias. Para finalizar, eu vou falar sobre a origem embrionária. O tecido muscular esquelético surge do mesoderma somático, o tecido muscular cardíaco surge do mesoderma esplanchnopleura e o músculo liso surge do mesoderma esplanchnopleura e algumas partes do mesoderma somático. Eu vou falar sobre a composição do tecido muscular, que é basicamente formado por células alongadas que têm formato de fibra e que se dispõem e se agrupam em formato de feixe. As especialidades do tecido muscular é a contração e a distensão das fibras. E por que isso acontece? Acontece porque essas fibras são formadas por vários filamentos proteicos de actina, que é o miofilamento fino, e miosina, que é o miofilamento grosso. A contração ela acontece quando a actina desliza sobre a miosina, ou seja, é o miofilamento fino deslizando sobre o miofilamento grosso. Isso é um processo característico das fibras musculares porque corresponde a uma capacidade de gerar uma tensão com a ajuda de um neurônio motor. E a distensão ela acontece quando um músculo ou um tendão que está preso no osso faz um esforço maior do que ele está acostumado, né? Então acaba rompendo algumas ou muitas fibras musculares. E também rompe os vasos sanguíneos que irrigam esses músculos, que acarreta na formação de hematoma e também inflamação no local da distensão. Eu vou estar falando sobre o tecido muscular e algumas de suas funções. A primeira delas é a movimentação do nosso corpo, que ocorre através das articulações, ossos e dos nossos músculos esqueléticos, ou seja, tudo isso está ligado com o tecido muscular para que nosso corpo consiga se movimentar corretamente. E o tecido muscular também é responsável por dar sustentação ao nosso corpo e estabilidade, ou seja, a gente consegue ficar estável em pé, parado, por causa do tecido muscular que está ligado nos nossos ossos. Também é responsável pela movimentação de substâncias internas do nosso corpo, como a comida que se movimenta dentro do nosso estômago para ser digerida, ou o sangue que é circulado para o nosso coração para ele continuar batendo. Ele também é responsável pelo controle de temperatura do nosso corpo, se a gente está muito quente, muito frio. Porque os nossos músculos esqueléticos são responsáveis por essa parte, como o coração e o estômago, que são músculos involuntários, e até o nosso músculo voluntário esquelético, que seria o que está ligado aos nossos ossos. Agora eu vou estar falando sobre um fenômeno que está ligado a isso, que é a cãibra. A cãibra é uma contração muscular involuntária que acontece e é muito dolorosa naquele tecido muscular dependendo do grau. Isso acontece porque a misonina se contrai e fica ligada à actina, assim causando uma contração muscular. E dependendo do grau, como eu disse, pode ser muito dolorosa. E para ser resolvido isso, geralmente a pessoa tem que esticar o músculo, ou seja, tentar fazer com que a actina saia, a misonina desgrude da actina. Agora falando sobre alguns músculos esqueléticos, são o esquelético cardíaco, que é o nosso coração, e ele é um músculo involuntário, ele está sempre funcionando. A sua contração é firme e forte para que a movimentação do nosso sangue seja fluida e o nosso corpo continue funcionando corretamente. Outro músculo que é involuntário é o músculo liso, que é o nosso estômago, que é responsável pela movimentação de comida dentro dele. A sua contração é fraca e lenta, mas para que isso ocorra, a nossa movimentação de comida seja mais suave dentro da gente, não seja algo muito acelerado. Também é um músculo estriado esquelético, que é o que está ligado aos nossos ossos, que é os músculos que a gente consegue contrair para fazer as poses ou quando a gente está jogando.
O músculo está ligado aos nossos ossos e a contração dele é rápida e forte, mas ela é voluntária, ou seja, a gente consegue controlar a contração quando a gente quer. E no geral é isso. Esses são os músculos esqueléticos e a função do tecido muscular. Oi, meu nome é Iago e hoje eu vim falar um pouco sobre tecido epitelial, o que ele é e suas características. O tecido epitelial nada mais é do que um dos 4 tipos básicos de tecido animal, formado por células justapostas e também possuindo poucas substâncias extracelulares. Ele não possui vasos sanguíneos e sua oxigenação e sua nutrição são feitos através de capilares de células conjuntivas adjacentes. Ele possui suprimento nervoso e também alta capacidade de renovação e regeneração. O tecido epitelial possui 2 tipos, que é o de revestimento e o glandular. O de revestimento possui 3 camadas celulares, que são a simples, a pseudoestratificada e a estratificada. E também pode ser classificada pela sua forma, que seria a pavimentosa, a cúbica, a prismática e a de transição. Já a célula a glandular só possui uma camada que tem a função secretora. O tecido epitelial apresenta diversas funções, como veremos a seguir. Revestimento e proteção da superfície do corpo, dos órgãos e das cavidades corporais. Absorção de substâncias, como ocorre nos intestinos e nos rins. Secreção de substâncias nas glândulas, como por exemplo. A função sensorial, que é como por meio do neuroepitélio olfativo. Além de ser responsável pela formação das glândulas. Então, eu vou falar sobre o tecido epitelial, e esse é um tecido que reveste o corpo todo, as cavidades internas e forma as glândulas. As suas células estão unidas, assim como a trigêmeas que formam a trindade. E uma curiosidade desse tecido é que quando esse tecido tem uma camada, ele é chamado de epitélio simples. E quando tem mais de uma, epitélio estratificado. Agora eu vou falar sobre o tecido epitelial glandular, que é onde ocorre a eliminação e produção das secreções. Tem 2 formas de ocorrer, a endócrina e exócrina. A exócrina é quando lança a substância para fora do corpo, e a endócrina é quando lança essas substâncias nas correntes sanguíneas. Agora vai ser o tecido adiposo. Esse é um tecido que protege seu corpo do frio e também reserva energia, além de proteger diversos órgãos do corpo. Já os linfócitos são as principais células imunes do corpo. Tem 2 tipos de linfócitos. Linfócito B, que é o que reage ao antígeno, e o linfócito B, que produz os anticorpos. Eu vou abrir a parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é um tecido de conexão. As principais funções dele são sustentação, preenchimento, defesa e nutrição. As células desse tecido elas são bem espaçadas e possuem uma grande quantidade de substâncias extracelulares. Uma dessas substâncias é a substância fundamental amorfa. Ela não tem estrutura e é formada por glicoproteínas. Outras substâncias são as fibras. Elas são filamentos proteicos e podem ser de colágeno, que são resistentes e têm flexibilidade, de elastina, que tem grande elasticidade, ou de reticulina, que são resistentes e dão suporte a outras estruturas. Um dos tipos do tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele apresenta 2 formas, o frouxo ou o denso. O frouxo, ele não possui muitas fibras, o que faz com que ele seja flexível. Ele é usado principalmente como preenchimento entre outros tecidos e a sua estrutura viscosa faz com que seja difícil a entrada de antígenos. O conjuntivo denso, ele possui bastante fibras e elas podem ser não modeladas, que elas são usadas como proteção dos órgãos, ou elas podem ser modeladas, que aí ele é mais resistente e é encontrado nos tendões ou ligamentos. O tecido adiposo tem poucas substâncias extracelulares e suas células adiposas armazenam bastante gordura. Ele aparece em abundância embaixo da derme
e tem como função absorver impactos, ser uma reserva de energia e ser um bom isolante térmico. Bom dia, hoje eu vou falar sobre os tecidos cartilaginosos, os controblastos e os controcitos. E o que seria o tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida, que tem a função de suporte de tecidos moles, reveste superfícies articulares e absorve choques e facilita o deslizamento dos ossos na articulação. A cartilagem, ou tecido cartilaginoso, é essencial para a formação e crescimento dos ossos durante a vida intrauterina e depois do nascimento. Então, agora eu vou falar sobre os condroblastos, que são células que produzem as fibras colágenas e formam a matriz da cartilagem, conferindo sua rigidez e consistência. Estão presentes no tecido conjuntivo que circunda e nutre a cartilagem, e também reveste superfícies articulares, facilitando os movimentos e tem função de sustentação, além de serem fundamental para o crescimento dos ossos longos. E agora os controcitos. E o que são eles? Os controcitos são células maduras com diminuição de sua atividade metabólica, responsáveis pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem. E os controcitos também podem se dividir e formar grupos de até 32 células, que são chamados de grupos isógenos.